A gente recebe um entrevistado, o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio da conta da mulher do deputado Daniel Silveira. Sobre isso, a gente conversa agora com o advogado Dr. Paulo Faria, que defende o parlamentar nesse inquérito chamado dos atos antidemocráticos. Doutor Paulo, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo conosco. De onde partiu a ordem, quais bens dela foram bloqueados e a providência foi tomada sob quais alegações? Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A ordem partiu do além, porque não existe nenhum processo. A doutora Paola, ela é advogada que compõe a defesa do deputado federal Daniel Silveira, e isso partiu da cabeça, da mente perversa do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo inúmeros crimes. Então, não há processo, não há condenação, houve uma quebra de sigilo que viola dispositivos legais, constitucionais. E essa ordem, dizer que ela é ilegal é redundante, porque ela é imoral, ela é totalmente desarrazoada. Eu, como advogado, eu nunca vi uma situação dessa acontecer no meio a qual eu convivo há bom tempo. Então, realmente, não existe processo, não existe ordem, não existe decisão. Se tem, está só com ele. E, doutor, a partir de agora, o que o senhor faz? O senhor, como defesa, faz o quê? Recorre ao quê e como? Eu fui constituído pela doutora Paola, que é advogada também. Então, a partir de hoje, eu sou advogado dela também. E ela, os crimes que... Perdão. O que o ministro Alexandre de Moraes cometeu, crimes, e quem comete crimes é criminoso, cometeu o crime de violação às prerrogativas da advogada, abuso de autoridade, porque tem um artigo da lei de abuso de autoridade que fala sobre essa questão de bloqueios de valores, mesmo valores de pessoas que têm processos, que devem sofrer as constrições, que são os bloqueios judiciais, crime de perseguição, constrangimento ilegal, violência psicológica, apropriação indébita e tortura. Então, tomei conhecimento ontem à noite. Foi feito um limpa nas contas bancárias da doutora Paola, que é advogada. Então, assim, as providências serão tomadas junto ao AB, junto à Procuradoria-Geral da República, crimes comuns que serão ingressados com ações judiciais contra a pessoa do senhor Alexandre de Moraes, porque ele já extrapolou o razoável, ele não está agindo como agente público, ele está agindo como pessoa física, então ele está usurpando inclusive a função de ministro do Supremo Tribunal. E vamos, na segunda-feira, provocar, exigir que a Ordem dos Advogados do Brasil se pronuncie e tome providências contra esse cidadão. Até porque eu fui multado na defesa do deputado federal Daniel Silveira no dia 19 de abril, em R$10 mil por suposto excesso de recursos, né, que não houve. Então, ele persegue o parlamentar, ele persegue a mãe do parlamentar, ele persegue a esposa, ele persegue os assessores, só falta agora perseguir as filhas, inclusive uma abaixo de 11 anos, e também parentes próximos, né? Porque o objetivo dele, a sanha pessoal dele, é inimaginável para um ministro do Supremo Tribunal Federal esquecer o processo e atuar de forma absolutamente ilegal, e quebrar sigilo bancário é crime. Inclusive, é a Lei Complementar 105 de 2001 que tipifica a quebra de sigilo como crime, porque viola o artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição Federal. O senhor disse que não houve excesso de pedidos de habeas corpus, se o senhor puder dizer quantos foram, mas não agora? Não houve. Veja bem, Adriana, quando um juiz ele dá uma decisão, o advogado, principalmente na esfera criminal, o advogado não tem limites de recursos. Prova disso é o próprio Cristiano Zanin, que fez mais de 400 recursos na defesa do ex-presidente Lula e não sofreu nenhuma multa. É uma média de um recurso a cada 2 dias. Tá. E eu fiz um embargo de declaração de uma decisão que ele não fundamentou, e eu fiz o embargo do embargos, porque ele não, na resposta do embargo de declaração, ele também deu os ombros, né, para a defesa. Então, achei um desrespeito, e aí eu opus novos embargos de declaração, e ele entendeu
que esses embargos foram ilegais, ou seja, que é algo só da cabeça dele, né? Porque tudo, aliás, que ele faz é da cabeça dele, não tem nada oriundo da Constituição, oriundo da lei. Às vezes eu até me surpreendo em olhar para o passado e vislumbrar que esse cidadão um dia, outrora, foi um escritor de livro de direito constitucional e direitos humanos. Doutor Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, pergunta agora de Roberto Mota. Doutor Paulo, bom dia. O que é possível se dizer sobre a situação eleitoral do Daniel? Bom dia, Mota. Daniel Silveira, para ser inelegível, ele tem que atender um dos requisitos, um dos 10 delitos que estão previstos na lei da ficha limpa, a lei complementar 135/2010. Está lá no artigo 1º, a linha E, e tem 10 crimes. Nenhum deles o deputado foi condenado. Na realidade, com a graça, toda a sua punibilidade foi extinta, de acordo com o próprio Código Penal, no inciso 2 do artigo 107. Então, havendo a extinção da punibilidade, as penas acessórias a essa extinção de punibilidade também devem ser extintas. Por exemplo, a questão pecuniária, inclusive inscritas em dívida ativa, passadas, e a partir da concessão da graça não existe nenhuma previsão legal constitucional, senão uma sanha pessoal do ministro em provocar multas e multas exorbitantes apenas para chamar a atenção e ficar evidente na mídia. Então, o Daniel Silveira, ele não está inelegível, não estará inelegível, porque se eles respeitarem a lei da ficha limpa, não há nenhuma imputação legal para que ele perca, inclusive, o mandato. Que, aliás, a perda de mandato quem tem competência para decidir ou não é a Câmara dos Deputados e não o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Daniel Silveira é elegível. Não adianta vir Procurador-Geral da República dizer que ele não é elegível. Ele é sim, porque estão fazendo um malabarismo jurídico para tirar o mandato do parlamentar. Isso é inaceitável e nós vamos combater isso até o fim. Não vamos desistir, não. Ô, doutor, mas só para ficar claro, como é que fica essa discussão no âmbito da Câmara dos Deputados? A Câmara pode se reunir, discutir se ele é ou não é, ou decide se ele perde ou não perde o mandato? Como é que funciona a partir de agora isso? Ô, Tiago, a Câmara, como sempre, está omissa. Desde a confirmação da ilegal prisão do deputado em fevereiro de 2021, ela se mantém omissa, porque o presidente da Câmara, ele está omisso em suas funções, principalmente no que diz respeito ao regimento interno da Casa, que é o artigo 16 e 17 do regimento. Inclusive, as sustações de ações penais, da ação penal, estão paradas no seu gabinete, ele não vai, diz que não vai, não quer, não vai mesmo pautar isso em plenário, ou seja, eu não entendo até agora qual o motivo da resistência do presidente da Câmara, mas que há uma grave omissão da Câmara, inclusive nessa questão do mandato, sim, mas no dia seguinte à condenação, ele enviou uma consulta, uma informação para o STF, informando que isso caberia, questionando alguns pontos sobre essa questão da competência da Câmara e também essa questão da usurpação de competência que o próprio STF faz cotidianamente, ou seja, todos os dias ele usurpa a competência legislativa, usurpa a competência executiva e faz esse tipo de excrescência jurídica que nós estamos, infelizmente, tendo que acostumar com isso. Mais uma pergunta, Mota? Doutor, qual tem sido a reação dos operadores do direito, dos advogados do Brasil diante de uma situação como essa? De aterrorizados. Isso é juridicamente inexplicável. Por exemplo, esse bloqueio das contas pessoais da doutora Paola, que é advogada constituída, ela viola, inclusive, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que diz que nenhuma pena passará da figura ou da pessoa do condenado. Ou seja, ela teve as contas limpas
por uma ordem absolutamente ilegal e criminosa do senhor Alexandre de Moraes e vai pagar por isso, porque não vai ficar por isso, não. Vamos tomar todas as providências. Agora, o que ele está fazendo é absolutamente estarrecedor. Quem é operador do direito, quem realmente estuda o direito e sabe o que diz a Constituição e as leis, não está conseguindo nem dormir direito, porque é algo assim bizarro do ponto de vista jurídico, teratológico, inexplicável. Ou seja, eu poderia ficar aqui uma semana dizendo adjetivos para classificar esses atos do ministro Alexandre de Moraes. Agora, doutor, para a gente encerrar, está em quanto a multa para o Daniel Silveira pelo não uso da tornozeleira eletrônica? E em qual local da lei está especificado, o que gera grande discussão, que o indulto do presidente vai além do que da tornozeleira, que ele também... deixa eu corrigir aqui. O indulto não o livra apenas da prisão de cerca de 9 anos, mas também o livraria das penalidades secundárias, como se diz, as punições. Adriano, assim, em termos bem gerais, quando você compra um carro, ele vem com os 4 pneus. Você não compra o carro sem os pneus e nem os pneus sem o carro. Você pode comprar até os pneus, mas para você andar de carro, você tem que ter... andar com o seu carro, você tem que ter as 4 rodas e os 4 pneus. Então, não adianta você ir na concessionária e comprar só a carcaça, você tem que ter o restante. Então, é o que a gente fala, que o principal é a pena privativa de liberdade e as penas acessórias, que foram a questão pecuniária e a questão relacionada às penas restritivas de direito. O próprio Código Penal diz lá no artigo 43 quais são as penas restritivas de direito. E na decisão do ministro Alexandre, constou o artigo 15, inciso 3, que fala da questão da perda dos direitos políticos. E o direito político é um direito. E a restrição a esse direito foi absolutamente concedida à graça em 21 de abril. E com a publicação do decreto da graça, não há que se falar. Até o próprio artigo 3º da graça, do decreto, diz claramente que a extinção da punibilidade, foi feita a extinção da punibilidade da condenação, que foi absolutamente ilegal, as penas de multas, inclusive inscritas em dívida ativa, e também as restritivas de direito, que inclui a questão da elegibilidade do deputado federal. Então, não é possível você extinguir a pena principal sem extinguir as penas acessórias. Então, Daniel Silveira é um homem livre. Isso. Doutor Paulo Faria, advogado de defesa do deputado Daniel Silveira, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando o caso, viu? Bom sábado. Obrigado.